E chegamos à nossa quinta aula da nossa série do clone da Netflix. Nessa aula a gente vai aprender como fazer aquela transição de cores. Na última aula a gente viu como extrair cores, agora a gente vai aprender a fazer aquela animação dessa transição de uma cor para outra no nosso fundo. Beleza? Se você não me conhece ainda, sou o Paulo Santana, trabalho com desenvolvimento de aplicativos já há mais de 10 anos e sem mais enrolação, bora lá! Bom, o primeiro passo, eu consegui identificar como os eventos do scroll, né? Como que eu sei que está sendo feito o scroll, que posição que está esse scroll. Aqui, primeiramente, eu preciso habilitar os eventos, tá? Então eu venho aqui em scroll, isso tem tudo na documentação, tá? Se a gente procurar depois lá, ele mostra os eventos disponíveis para cada elemento, beleza? Como a gente já viu nas aulas anteriores, como pesquisar, como ver esses elementos na documentação. Então aqui eu habilito o meu scroll, né, os eventos do scroll, e aqui eu chamo o evento em um scroll. O que um scroll faz? Toda vez que ele tiver ação de scroll, ele vai chamar uma função que eu defini aqui. Eu vou criar minha função um scroll passando o evento. Então aqui agora eu venho aqui na minha home e vou colocar aqui, ó, home scroll. Ele vai passar um evento, é o console.log evento. Vamos ver o que chega aqui. Então, se eu vier aqui no meu console, ó, toda vez que eu faço o scroll, ele chama a minha função, tá? O que a gente tem aqui? O que eu preciso? Por exemplo, aqui, ó, tô aqui mais ou menos, né? Vamos ver o último evento que ele chamou. Preciso desse cara aqui, ó, detail.scrollTop. Que aqui eu sei qual que é a posição, né, que tá no meu scroll atual. Por exemplo, a posição 0, né? Se eu ver aqui a posição 0 e aqui posição 363, por exemplo. Essa posição aqui. Então é isso que eu preciso saber. Então aqui é meu evento.detail.scrollTop, né? Então aqui agora sim, ó, eu tenho as posições, né, que tá o meu scroll. Por que eu preciso saber isso? Eu vou sair numa posição inicial até uma posição final. Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui declarar algumas variáveis, tá? Primeiro, eu preciso saber meu start scroll point, onde eu vou iniciar essa posição, tá? A gente vai mudar, ele não vai ser 0, a gente já vai mexer nisso aqui. Preciso saber qual que é a minha cor inicial, que vai ser a cor que vai ser obtida pela lib do color thief, né, que a gente viu na última aula. Aqui eu vou inicializar com 0, só para a gente inicializar com o valor, tá? Aí eu vou pegar esse meu start scroll point, o que vai ser? Aqui onde ele inicializa a nossa imagem, eu vou fazer um pouco diferente, ó. Eu vou tirar esse cara aqui e vou deixar só um load, tá? Quando a imagem estiver carregada, eu vou colocar aqui o meu scroll point, vai ser a altura da minha imagem dividido por 2. Eu quero que ele comece a fazer a transição de cor quando o scroll ele chegar na metade da altura da minha imagem. Então, mais ou menos quando eu estiver fazendo o scroll aqui, ó. Eu quero que ele comece a fazer a transição de cor. Beleza? Vamos dar um console log aqui, ó. Só para a gente ver o que ele está printando aqui, ó. Salvar. Então, na posição 239, ó. Então, é mais ou menos... Quando estiver mais ou menos por aqui, ele vai fazer o scroll. Agora, a gente vai criar nosso método aqui, ó, private update background color, né? Que é o que a gente vai chamar sempre quando tiver uma atualização da nossa posição. Vou comentar isso aqui para parar de ficar printando ali. E a gente vai chamar esse cara aqui, ó, beleza? Outra coisa, quando eu faço, né, quando eu carrego, eu faço a extração da cor da minha imagem. E aqui eu já estou definindo o background da minha imagem como a cor que ele extrair, né? Aqui no caso o nosso roxo. Aqui eu também preciso passar para ele o nosso initial colors, tá? Que vai ser esse RGB colors. Então, esse initial color a gente vai usar aqui para fazer o cálculo do update background, beleza? Quando eu chamo o update background, eu preciso saber também que aqui, ó, se o meu scroll top, né, for... Deixa eu ver a sugestão que ele tá dando aqui. É isso que eu quero, ó. Vamos lá. Veja, se o meu scroll top for menor do que o start que eu defini aqui, né, que é a metade da minha imagem, eu permaneço a mesma cor, tá? Eu permaneço a cor inicial que eu setei lá, então isso não vai mudar. Enquanto tiver nas primeiras posições do meu scroll, ele mantém a cor ali, ele não faz a transição de cor. Agora, como que eu faço para calcular essa transição de cor? Existe uma fórmula para calcular essa interpolação, né? Para fazer essa interpolação de cor, que é isso aqui, ó. A cor inicial, formato RGB, a cor final menos a cor inicial, vezes o progresso. Tá? O que é o progresso? Lembra que a gente definiu um ponto A
e até o ponto B. O ponto B a gente não definiu ainda, mas vai ter um ponto B. Então, qual que é o progresso? Qual que é o progresso, o percentual que eu tô chegando desde o ponto A até o ponto B, para fazer essa transição de cor? Eu vou chamar aqui de Max Transition Scroll 300. Eu vou dar o valor de 300, tá? Isso aqui é a nossa distância máxima do scroll para ele terminar a transição. Agora eu quero saber a distância percorrida do scroll, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, distância scroll, que vai ser o meu scroll top menos minha posição aqui. E agora eu vou calcular o percentual. Eu quero o valor mínimo, né, entre a minha distância dividido pela minha transição entre 1. Né? Eu quero o mínimo de até 1. O que essa expressão aqui faz, né? Eu estou dizendo o seguinte para ele, ó, desse número aqui, eu quero que você, desse cálculo aqui, desse dividido por esse, eu quero que você pegue o menor valor desse resultado até 1. Entre esse e esse até 1. O que eu já tenho aqui? Vamos dar um console log para a gente entender um pouco o que está acontecendo? Vamos lá. Vamos salvar aqui. Então eu trouxe 239, né? Então a partir da posição 239, ele vai começar a fazer a transição de cor, ó. E aqui ele está dando um progresso de 0 até 1, tá? Quando ele chegar no 1, ele vai parar, ó, viu? Então aqui, ó, quando ele chegar nessa posição, mais ou menos, já vai estar totalmente preta a nossa tela, que chegou no final. Então nesse ponto aqui, ele vai estar fazendo a transição de cor. Legal? Agora nessa forma aqui, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar das 3 cores lá, né? A gente vai precisar do cor R e o B, né? Então a gente vai precisar disso aqui, ó. O nosso background, no final desses cálculos aqui, né, ele vai receber então a cor R, G e B. Como é que eu faço aqui agora então? A nossa cor final, a gente já sabe que vai ser o preto, né? A gente quer que ele comece com a cor que ele pegar da imagem e no final do scroll a cor final seja preta. Então a RGB de preto é 0. Tá? Aplicando essa fórmula aqui, ó, o que a gente precisa fazer basicamente, né? É o initial color, né? Que a gente pegou lá em cima, ele trouxe do extract colors. A primeira cor, né? Que é o 0, né? Beleza. Mais o end color, a posição 0 menos o initial color, vezes o progresso, né? Que é nosso percentual. Legal? Ó, mas e a divisão por 100? Não, porque a gente já tá fazendo, né? O nosso progresso aqui. Você viu que em algum momento até sugeriu fazer aqui, né? Vezes 100, né? Que daí eu teria porcentagem realmente. Eu tirei o menos 100 para não precisar fazer isso daqui, ó. Agora não preciso fazer a divisão por 100, tá? É o nosso progresso de 0 a 100. De 0 a 1, desculpa, né? De 0 a 1. Aí eu faço essa mesma coisa para cá, ó. Só que aqui, né, obviamente, mudo para 1, para 2, beleza? E aqui a gente pode arredondar ainda isso aqui, né? Porque isso aqui vai dar um número bem quebrado. Então vamos arredondar isso aqui para dar um número inteiro, né? Nosso cor RGB aqui. A gente faz isso aqui para os 3. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa, tá começando a transição. Ó, ficou preto. Totalmente preto. Olha que legal. E volto, roxo, preto, roxo, preto. Show, né? Muito top. Vamos melhorar esse nosso código? Aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma nova pasta aqui, uma de utils. Eu vou criar uma classe chamando aqui, ó, utils.helper. E vou fazer um export class utilsHelper. Aqui a gente pode criar vários métodos, né, que a gente pode usar como úteis durante a nossa aplicação para facilitar e organizar melhor nosso código, né? Algo que a gente pode utilizar no lugar depois, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou chamar de interpolate color. Vou passar o start color. Ó, o que a gente precisa? O que a gente precisa? Vamos ver aqui, ó. Precisa retornar uma lista de números, né? Vou criar uma função que trate isso aqui, ó. Que faça isso aqui, ó. E aqui a gente pode melhorar isso aqui também, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Vou vir para cá. Aqui a gente vai receber o start color, que vai ser um array de numbers, né? Um array de RGB, o end color, também um array de RGB e o progresso. É aqui, ó, em vez da gente fazer esse cálculo aqui pegando os valores fixos, vamos melhorar esse código, a gente pode fazer isso aqui, ó. Vamos dar um return. Vamos usar o start color, que é um array, né? A gente vai usar o nosso operador map, onde aqui no map, por isso que eu amo o Amazon Q. Olha só o que ele me fez aqui. Vou quebrar aqui para ficar mais fácil visualizar. Então estou fazendo o seguinte, ó. Eu pego a cor primária, né? Certo? Minha cor primária, mais a cor secundária, pegando o index dessa mesma cor, vezes o progresso, ó. Tudo isso aqui que a gente fez, ó, se resume nessa linha aqui, ó.
Aí aqui a gente vai usar a nossa função helper. Então a gente já vai apagar esse cara aqui. A gente faz um const interpolated color, que vai ser o nosso, vamos importar o nosso utils, passando o nosso initial color, final color e o percentage. Vamos renomear nosso percentage para progress, para ficar mais didático. Remover isso aqui e aqui, ó, a gente vai fazer, em vez de fazer RGB, a gente vai fazer igual fez antes, lá, interpolate color, ponto join por vírgula. Beleza? Vamos salvar. Vamos ver o nosso resultado aqui, ó. Show de bola! Nós já temos a nossa transição de cor. Agora, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa mexer na nossa navbar, né? Ela tá ainda opaca aqui, né? Com só o nome Netflix. A gente vai começar a trabalhar nela aqui. O primeiro passo seria deixar a nossa navbar transparente, beleza? Como a gente pode fazer aqui? Se a gente vier aqui direto, ó, uma forma simples seria fazer isso aqui, ó. Ion Toolbar, colocar aqui, usar a propriedade do background, eu colocar aqui transparente, beleza? Vamos ver como é que fica, ó. Veja, agora ela tá transparente, ó. Legal, né? Veja que ela tem parece que ela tem uma linha aqui, né? Uma sombra. O que é essa sombra? Essa é uma sombra que ela da estilização padrão do Android, né? Então se a gente ver aqui, ó, a gente consegue tirar essa sombra aqui, ó. A gente pode usar algumas classes pré-definidas do Ionic. Então eu coloquei o Ion No Shadow, eu tiro essa sombra. E aqui no header eu também posso colocar aqui, ó, No Border. Fazendo dessa forma, eu tiro aquela linha ali, ó. Agora não tem nenhuma linha ali. O que é esse Translucent, tá, galera? Esse Translucent aqui, ele se aplica apenas para o iOS. Se a gente mudar a visão aqui para o iOS, ele já dá o efeito, esse efeito padrão aqui, né? Muito comum nos aplicativos do iOS, né? Esse blur, né? Esse efeito translúcido ali, ó. Então, como eu tenho esse efeito aqui, se eu tiver no iOS, eu visualizo dessa forma aqui, ó. Beleza? Então a gente pode manter que no iOS vai aparecer dessa forma aqui e no Android ele vai aparecer transparente. Mas no Android a gente quer fazer um pouco diferente ainda. Eu quero que quando ele faça aquela transição aqui do scroll, essa parte aqui ela fique translúcida. Ela fica não translúcida, desculpe. Ela fica com uma transparência mais um pouco mais escurinha, né? Como que eu poderia fazer, ó? Vou vir aqui na minha homepage, vou criar uma nova variável aqui que vai ser o nosso header background color. Só que aqui, ó, em vez de ela ser RGB, eu vou criar uma RGBA, que é o quê? Que é o último parâmetro que vai ser a transparência, a opacidade da minha cor. Em vez de poderia ser, se eu colocar tudo zero aqui, ela vai ficar transparente, né? E se eu colocar aqui, ó, 0.7, vou deixar ela não tão transparente, né? Aqui a gente não está ainda utilizando, né? Então vamos pegar ela aqui, vamos aplicar no nosso toolbar, tá? Da mesma forma que a gente fez no nosso content, a gente vai fazer aqui também. Ninja Style, background, passando o nosso header background. E aqui no nosso CSS a gente pode remover, a gente não vai utilizar mais, vai pegar lá da nossa page que eu vou salvar. Veja que agora, ó, eu tenho uma opacidade ali, ó. Que legal. Beleza, mas não é isso que eu quero ainda. Eu quero que ela inicie transparente e quando eu faço o scroll, eu começo a fazer essa transição, né? Então, a gente vai utilizar aqui também no scroll, né? Da mesma forma que a gente tem um update background color, agora a gente vai criar aqui, ó, vou chamar de update navbar color, beleza? Onde ele também vai receber o nosso scroll top. Aí aqui, ó, eu vou definir um ponto de partida, tá? Para ele. Que eu quero dizer o seguinte: quando a posição do meu scroll for 150, então ele começa transparente. Quando a minha posição for 150, aí ele faz essa transição com opacidade para deixar mais escuro. Então eu vou colocar aqui um opacity, que vai ser o menor valor entre o scroll top divididos pelo start point. Ele vai me dar esse número aqui. Só que aqui eu não quero até 1, porque se eu deixar 1, o menor valor entre 1, ele vai chegar... O 1 ele vai ficar totalmente preto, né? Então eu quero até 0,7. E aqui eu vou então atualizar a nossa cor do background color, que vai ser o nosso RGBA na cor 0, só que a opacity agora vai estar de acordo com o meu scroll. E aqui eu vou deixar 0, né? Ele começa transparente. E aqui a gente chama também, ó, o nosso update navbar color, beleza? Vamos salvar isso aqui. Ó, ele começa transparente. Eu vou fazer o scroll. Olha que legal. Veja que ele tem uma transição, ó. Ele não fica totalmente preto de cara, ó. Conforme eu vou fazendo o scroll, ele muda a opacidade. Ó. Se eu inspecionar o elemento aqui, ó, e conforme eu vou mudando, ele vai deixando mais escuro, tá vendo? Ó? Até chegar no meu set, que é o máximo. Show de bola, né? Esse efeito é muito legal. E aí, o que você achou dessa aula?
Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal para acompanhar essa série. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Na próxima aula, nós já vamos criar os nossos apps nativos Android e iOS, beleza? Para a gente já começar a se familiarizar de fato com os aplicativos. Legal? Então te vejo na próxima aula. Fica com Deus, forte abraço, até mais.